Bom dia! Que a presença do Espírito Santo de Deus inunde de glória o ambiente onde você se encontra. Eu profetizo na sua vida uma paz sobrenatural que excede todo o entendimento e os corações, em nome do Senhor Jesus. Que a presença gloriosa do Espírito Santo venha ministrar ao seu coração. E neste momento agora aqui de oração e de devoção, eu já peço que os anjos do Senhor estejam acampados aqui ao nosso redor. O título da nossa mensagem é Atividade Angelical. Você não está sozinho, você não está sozinha. Talvez você não veja a proteção dos anjos, mas hoje, através desta ministração, você vai entender que existe um exército de anjos acampado ao seu redor. E neste momento eu quero fazer aqui algo que o Espírito Santo Deus está-me a instruir, e eu quero que você juntamente comigo, coloque a sua mão numa enfermidade que você tenha. Se você está com dor de cabeça, se você está com confusão na mente, se você está com alguma enfermidade grave, não importa o nível da enfermidade, não importa, só que você, pela fé, vai colocar a sua mão em cima dessa enfermidade. E assim como eu já recebi milhares, eu posso dizer que foram muitos testemunhos de cura, eu creio que você vai também partilhar o seu testemunho comigo, pelo poder do Espírito Santo Deus. Coloque a sua mão em cima dessa enfermidade, e em nome do Senhor Jesus, que seja a mão do Senhor a tocar em você, em nome do Senhor Jesus, receba a sua cura. Eu dou uma ordem para que toda a espécie de enfermidade, em nome do Senhor Jesus, eu expulso todo o espírito de enfermidade, não importa o nível do seu corpo, da sua alma, da sua mente, das suas pernas, dos seus braços, do seu coração, dos seus pulmões, dos seus brônquios, do seu aparelho, do aparelho genital, da sua bexiga, das suas emoções. Em nome do Senhor Jesus, dou uma ordem agora para que todo o espírito de enfermidade saia da sua vida. Em nome de Jesus, não na minha força nem no meu poder, mas em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado por esta instrução, obrigado porque os anjos ministradores estão a convencer também, o Espírito Santo do Senhor está a convencer esta pessoa. Agradeça agora, diga assim: obrigado, Senhor Jesus, eu fui curada. Olha, faça uma coisa, onde você sentia dor, veja se a dor ainda está lá. Compartilhe o seu testemunho comigo. Veja se a dor ainda está lá. Veja se você consegue fazer os mesmos movimentos que fazia. E não perca. Ai, que glória. Não perca esta cura, tá bom? Não volte a pensar nisso. Se você tinha exames para fazer, tenho a certeza em Cristo Jesus que o quadro vai ser mudado, com muitos testemunhos que eu já ouvi de pessoas que me ligaram: olha, não sei o que é que se passou, o relatório médico veio completamente diferente e a pessoa foi curada. Você crê em milagres? Então receba. Bom, Deus me instruiu a fazer isto hoje. Compartilhe com alguém que precisa de ser curado, alguém que esteja numa cama de hospital, alguém que esteja mesmo desesperado, alguém que está sem fé. Essa pessoa vai receber a cura e você pode ser o semeador e a semeadora. Amém? Então, vamos lá. Atividade angelical é o nosso título da mensagem hoje. Salmos 68:17 diz o seguinte: os carros de Deus são 20 milhares, até milhares de anjos. O Senhor está entre eles, como no Sinai, no lugar santo. Eu vou ler aqui em outra tradução. São os carros de Deus milhares de milhares, incontáveis. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Sabe, existem tantas pessoas no mundo que estão a ter, de várias partes do mundo, que já tiveram experiências de ver anjos, de ter assim experiências sobrenaturais, e é isto que Deus quer que as pessoas tenham. Chega de viver um evangelho raso, de só ter a Bíblia aberta, não viver a Bíblia, ou só querer aproveitar aquelas partes da Bíblia que é aquilo que nos falta. Deus quer que você viva o todo dele. Deus quer que você, inclusive, tenha, como Paulo, que você tenha êxtasis da experiência, assim como Pedro teve. Você só vai viver o poder de Deus se você crer no sobrenatural. Então,
Os carros de Deus são milhares e milhares de anjos. Você já ouviu a história de Eliseu, quando estava para ser atacado por um povo? Bom, eles eram muitos guerreiros e ele estava sozinho no ambiente com o seu servo. E o servo dele ficou muito preocupado quando ele espreitou e viu: eles vêm, eles são muitos. E o Eliseu, o profeta Eliseu, orou e disse para que os olhos espirituais dele são abertos e fossem abertos para que ele visse o que se estava a passar no mundo espiritual. E os olhos espirituais deles foram abertos e eles viram que mais, ou seja, o profeta Eliseu disse: mais são os que estão connosco do que aqueles que estão contra nós. Então acredite que, independentemente das batalhas, das guerras, do que se está a passar no mundo, mais são os que estão connosco do que aqueles que se levantam contra nós. Acredite na proteção angelical, acredite no poder do Espírito Santo de Deus, que os seus olhos espirituais, assim como os do servo do Eliseu, foram abertos, e os seus também sejam abertos hoje, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus é bom. Então, os anjos têm eles muitas funções e as pessoas às vezes descartam isso. Você não deve orar aos anjos, obviamente, não vai pedir ao anjo não sei das quantas e os anjos daqui e dali para fazerem, mas você tem que, por exemplo, lembrar-se disto, não é? Lembrar-se e declarar que mais são os anjos que estão comigo do que aqueles que se levantam contra mim. E você tem que ter a certeza. Os carros de Deus são milhares. Então, existem várias... diz aqui, o que acabámos de ler, são até milhares de anjos. Não se esqueça que com o Satanás só foi 1/3. O restante é tudo exército de Deus. Só que às vezes na sua mentalidade vem um pensamento que são muitos e sim, o adversário tem lá o poder dele, mas mais são os que estão connosco do que aqueles que se levantam contra nós. Então existe a adoração, existem atividades demoníacas e elas estão a aumentar escancaradamente, descaradamente, até às vezes você talvez olhe ao seu redor e pense assim: bom, parece que estão em Sodoma e Gomorra, mas você tem que guardar no seu coração as promessas de Deus. O inimigo, o adversário está vivo, sim, e ele está mais ativo do que nunca. E ele sabe que o seu tempo é curto, então a atividade dele também está a aumentar, por isso é que você vê cada vez mais coisas a acontecerem, não é? Através das influências negativas, não é? Ele tem sido, até tem tido algum sucesso a desviar alguns filhos e filhas de Deus do caminho da fé. Então você tem que permanecer, tem que ser muito forte neste tempo, você tem que se equipar, por exemplo, olha o equipamento aqui que nós temos, uma ferramenta de guerra a nosso favor, carros de Deus, você consegue imaginar? Eu às vezes estou a ler as Escrituras Sagradas e eu começo a imaginar carros de Deus, como serão os carros de Deus? Não são como os nossos carros, são carros imbatíveis, são carros inabaláveis. E milhares de anjos. Os anjos também não são com asinhas como as pessoas pensam que são. As pessoas pensam que os anjos têm asinhas. Não. Os anjos de Deus são até... E eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu já tive uma experiência, às vezes... Esta foi mais recente. Eu nunca fui muito de ver anjos, mas eu quando tive o chamado de Deus, eu vi, eu já expliquei, tentei explicar a fisionomia, não é? Não vi a cara, mas não tinha asas. Eu senti, eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido em lado nenhum antes de eu ler as Escrituras Sagradas, antes de eu conhecer as Escrituras Sagradas, eu tive aquela experiência, aquele chamado pessoal, o anjo do Senhor, que me chamou, que me colocou o ministério na mão. Por isso há coisas que quando é mesmo Deus que chama, nós vê-se que se eram as palavras que eu ouvi, tudo aquilo que eu ouvi. Eu nunca tinha lido a Bíblia, eu não sabia aquilo, eu nunca tinha andado na igreja para ouvir aquelas coisas. Hoje em dia eu conheço as Escrituras Sagradas e tenho a certeza absoluta que o que eu vi foi mesmo da parte do anjo do Senhor, não é? Então, mas eu recentemente pedi a Deus para ter outra experiência, porque não sou muito, há pessoas que veem anjo em tudo, já há pessoas às vezes oram comigo e dizem que veem anjo e tudo, e que veem um anjo assim ao meu redor a correr e tudo mais. Eu não sou muito de ver, mas há pouco tempo pedi para ter uma experiência e eu vi como se fosse um raio, e vi assim como se fossem uns olhos assim azuis com fogo,
E não era assim uma coisa assim muito bonita, mas é uma coisa que nos traz temor e tremor. Não é bonito nem é feio. Mas não é aqueles anjos com... Porque as pessoas criaram essa imagem do anjinho sensível com umas asinhas e são anjos muito frágeis. Isso não é isso deturpa completamente a imagem e o poder que os anjos de Deus realmente têm nas nossas vidas. Eu não estou aqui a adorar os anjos, mas estou a explicar a você acerca do poder e da criatividade de Deus que nos deu esses anjos em nosso favor. Aqui, deixa-me cá ver, aqui no Salmo 91, 11, diz o seguinte, que Deus dá ordens aos seus anjos a nosso respeito, a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com os teus pés em pedra. Então você... No Salmo 91 tem uma pequena explicação da função dos anjos. Fala algumas, eu não me lembro em que palavra é que está escrito, em que versículo, que os anjos são ministradores. Então, eles são ministradores, eles ministram também. Eles ministram aqui, acabámos de ler que eles nos guardam em todos os caminhos, nos sustentam nas suas mãos. Então, olha, anjos que sustentam você nas mãos deles, para que você não tropece com o seu pé em pedra. Isto aqui mostra que os anjos não são assim tão pequenos. Amém? Então você tem exércitos de anjos, não desista. Eles são vigorosos para livrar, para os herdeiros da salvação das estratégias dos homens maus. Eles não falham, acredite. Deus deu ordens a eles e você, através desses espíritos, dos seus espíritos ministradores, não é? Os seres angelicais, você está protegido. Eles são santos, entende? Você está protegido, você tem que confiar em Deus. Não deixe que a sua mente não permita que a sua mente se desvie para o engano, para que você pense que está desprotegido, que Deus largou você, que não, tá bom? Então eu quero orar por si, vamos orar. Paizinho querido, obrigado, Senhor, meu Pai. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais dos meus irmãos e das minhas irmãs que estão aqui, Pai. Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos agradecer porque os anjos do Senhor estão a lutar por nós, para nos livrar do mal, para nos proteger do maligno, Senhor. Obrigado, Pai, porque os teus anjos, Senhor, também se acampam ao nosso redor, Pai. Os teus anjos também se acampam ao nosso redor e lutam contra as forças do mal. O Senhor nos protege através dos anjos do maligno. Obrigado, Paizinho, pelos seus exércitos de anjos a lutar por nós, Pai. Através de Cristo, Senhor. Nós só conseguimos isto através de Cristo, através do Senhor Jesus, que é o capitão do exército angelical. Em nome